Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Essa leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 45. Reta final. Finalizamos nesta semana essa leitura antes do Natal. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa entender que ela faz diferença no teu reino, que ela é preciosa, que ela é importante, relevante, e eu oro para que ela seja reverente de acordo com os princípios da tua palavra. Eu oro para que mulheres sejam fortalecidas e vivam com a esperança no Deus da eternidade. Oro em nome de Jesus. Amém. Quando estamos diante de uma escolha grande ou pequena, podemos nos contentar com uma fé morna e diluída, ou podemos ir atrás de algo autêntico, pois sabemos que uma vida faz diferença, agora e por toda a eternidade. No outono de 1991, eu estava conversando com Sandy Petty e Lenny Harris quando estávamos a caminho do local onde nos apresentaríamos num show noturno. De repente, Sandy deu um pulo e apontou para a janela. Eu vasculhei o horizonte à procura de uma vaca de 3 pernas ou uma cruzada do Billy Graham, mas não, Sandy havia visto um Walmart. Chegamos à conclusão que o entusiasmo de Sandy pela rede era algo muito comum num país em que as pessoas gastaram 32 bilhões de dólares nessas lojas em 1990. Alguns meses mais tarde, ouvi a história de Ruth Glass, uma mulher linda e elegante, esposa do diretor executivo da rede Walmart. Aos 8 anos, Ruth foi levada de bar em bar em Albuquerque, no Novo México, por seus pais alcoólatras. Ela não se sentia amada, nem amável. Aos 15 anos, casou-se com David Glass, na esperança de que o casamento preencheria o vazio em seu coração. O jovem casal enfrentou dificuldades financeiras. Às vezes dormiam no carro, outras vezes numa esteira no chão frio. Mas David era um sonhador e estava determinado a trabalhar para realizar seus sonhos. Juntos conseguiram que David se formasse na faculdade, então um bom emprego seguiu o outro. À medida que ele se tornava cada vez mais bem-sucedido, as inseguranças de Ruth começaram a emergir. Após ganhar algum peso com as gestações de seus 2 filhos, ela começou a tomar remédios receitados por seu médico para reduzir seu apetite. Logo precisou de mais remédios. Após algum tempo, estava tomando 32 pílulas por dia. Ruth percebeu que havia perdido o controle. Então decidiu parar de tomá-los, mas o vazio permaneceu. Então Ruth começou a beber. Uma taça de vinho antes de sair à noite, algumas taças quando chegava ao seu destino e outra taça quando voltava para casa. Certa tarde, após ter bebido o dia inteiro, David entrou e olhou para ela, deu meia volta e levou as crianças. Ruth sabia que havia se transformado em tudo aquilo que odiava em seus pais. Ela se tornara uma alcoólatra fora de controle. A tarde se transformou em noite e aos poucos um plano surgiu em sua mente. Existia uma longa estrada cheia de curvas ao longo de um penhasco perto da casa da família Glass, e Ruth decidiu fazer seu carro sair da estrada e cair. Ela encenaria sua morte como um acidente. David casaria novamente, as crianças teriam uma nova mãe que as amasse e cuidasse delas e não haveria divórcio penoso. Quando Ruth me contou sobre seu plano de suicídio, fiquei arrepiada com o cuidado de seu raciocínio. Em sua opinião, seria um ato de amor maior. Durante os próximos dias, Ruth permaneceu em seu quarto, indiferente ao tempo que passava. Finalmente, ligou a televisão e ouviu uma voz que lhe disse que Jesus a amava. Cativada por essas palavras, Ruth clamou a Deus para que ele a salvasse. Ela sabia que esta era sua última chance. Quando orou,
Uma paz e uma alegria como ela jamais havia sentido antes começaram a crescer em seu coração. E Ruth sabia, sem qualquer dúvida, que ela havia encontrado o Deus do universo. Todos os dias, então, Ruth passou a ler a Bíblia com uma taça de vinho e um cigarro. Leu e releu os evangelhos. Ela não sabia como um cristão deveria viver. Queria apenas aprender mais sobre esse Jesus que a amava. Certo dia, percebeu que estivera lendo já durante algumas horas e que sua taça de vinho continuava cheia. Deus havia curado seu coração. Ela não precisava mais do álcool. Ruth havia desistido de si mesma e Deus se tornou seu refúgio e sua força, uma ajuda muito presente em meio às dificuldades. Salmos 46, do verso 6 ao 7, diz que nações podem se enfurecer e reinos se deslocar, mas a voz de Deus derrete a terra. Nada resiste ao poder de Deus. Ele faz guerras terminarem, guerras que são travadas ao nosso redor e guerras de lágrimas e incertezas que são travadas contra nossas almas. Parem de lutar, escreveu o salmista. Saibam que eu sou Deus. Quando paramos de lutar, reconhecemos as obras e a força de Deus. Reconhecemos como Ruth que Deus esteve conosco desde o início e que Ele deseja nos curar para que nós possamos servir a Ele. Hoje, Ruth viaja pelo país compartilhando com outros o amor de Deus. Alguns escondem sua solidão por trás de ternos feitos sob medida. Alguns afogam suas dores em drogas e álcool. Ruth lhes conta que Deus não é um velho homem distante e benevolente, mas uma ajuda muito presente em tempos difíceis. A vida de Ruth está fazendo diferença no país inteiro. As nossas vidas também. E fazem diferença não só para as pessoas próximas de nós, mas também para o Senhor. Nós o ouvimos aplaudindo? Sempre que penso em Ruth e na diferença que ela está fazendo, lembro-me da história de um maestro famoso que veio da Alemanha para a América do Norte dirigir uma das maiores orquestras já formada. Foi uma apresentação incrível e quando o crescendo final esvaeceu, a plateia levantou, aplaudiu e gritando. A única exceção foi um homem na primeira fila, que permaneceu sentado, recusando a bater palmas. O maestro desceu do palco estressado e alguém disse: "O que houve? Ouça os aplausos, ouça os gritos." Um homem na primeira fila não está aplaudindo, o maestro disse. "E daí?", respondeu o outro. "Ouça todos os outros." "Você não entende", o maestro disse com tristeza. "Este homem é o meu professor. Ele é o meu mestre." Muitas vezes me pergunto também quem está aplaudindo. Ruth Glass deveria ser capaz de ver o Senhor aplaudindo sua vida. Certamente, eu consigo vê-lo batendo palmas. No entanto, preciso fazer essa mesma pergunta a mim mesma. O Senhor está me aplaudindo? Se Ele estiver sentado na primeira fila da minha vida e não estiver aplaudindo, é porque eu me contentei com uma fé diluída, quando poderia ter conseguido melhor. Uau, que ensinamento! A grande verdade é, será que Deus está feliz com o nosso testemunho? Será que Deus se alegra com aquilo que temos feito no nosso dia a dia? Será que Deus se alegra com a nossa adoração, com a nossa oração? Sabe, eu não trago culpa, porque eu acredito que Satanás já faz isso bastante, mas eu trago um momento de reflexão da parte de Deus, a quem nós queremos agradar, a quem nós queremos reverenciar, qual tem sido o propósito e o objetivo das nossas vidas. Que o Senhor possa converter os nossos corações a Ele, que os nossos corações possam estar voltados para Ele e que o motivo do nosso louvor, da nossa adoração e de tudo aquilo que fazemos seja tão somente para que o nome dele seja glorificado. Lembre-se, tudo aquilo que fazemos repercute no reino espiritual e também no natural.
No dia de hoje, eu tirei algum tempo para ficar com a minha filha de 2 anos e quase 3 anos, 2 anos e 10 meses. E aí nós começamos a brincar de massinha, então ela esperou eu fazer a minha criação e eu fiz uma menininha de saia com a massinha. A minha filha esperou eu terminar e foi tentar fazer a dela. E ela não conseguiu fazer igual, então ela queria o meu projeto, a minha criação. Então eu disse, se a mamãe tirar ela daqui, ela vai quebrar, porque ela é muito frágilzinha. Então venha você e sente aqui na cadeira. E eu dei o meu projeto para a filha. E a lição que eu aprendi é que em todo o tempo nós somos observados. E tá aí um belo exemplo, somos observados pelos nossos filhos. Tudo o que fazemos eles querem copiar, mas não são só os nossos filhos. As pessoas ao nosso redor escutam o Evangelho através das nossas ações. Que Evangelho temos pregado em nosso dia a dia, no trabalho, no nosso relacionamento, o quanto isso tem sido um divisor de água na vida das pessoas. As pessoas querem o Evangelho porque veem o nosso testemunho, ou as pessoas se afastam do Evangelho porque também veem o nosso testemunho. É tempo de colocar o nosso coração em Deus, de parear, não o celular com o Bluetooth, mas parear o nosso coração com o de Deus, para que Ele possa fazer da nossa vida um testemunho vivo das suas mãos e do seu poder. Que possamos proclamar Jesus, o Jesus vivo, o Jesus ressurreto, o Jesus Salvador e o Jesus que nos ama incondicionalmente, a despeito de tudo aquilo que fazemos, mas que possamos corrigir a nossa rota e que possamos ser melhores no dia de hoje. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.